novamente, estamos aqui hoje para mais uma aula de números complexos e hoje nós vamos estar trabalhando com o conjugado de um número complexo. Dado o número complexo que a gente viu na aula passada, A mais BI, onde o A e o B pertencem aos reais, o seu conjugado é a mudança da parte imaginária. A parte real continua do mesmo jeito e a parte imaginária vai ficar oposta. Então, o conjugado, que é representado pela barra, é exatamente essa mudança. Observe que a parte real continua a mesma coisa e a parte imaginária sofre uma alteração. Ela vai ser oposta. Então, há mudança só na parte imaginária. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. Esse primeiro exemplo aqui, ó. Quem é o Z barra? É 3, parte real continua do mesmo jeito. E o 5i vai ficar menos 5i, porque a parte imaginária vai ficar oposta ao que você já tem. Quem é o conjugado desse outro número complexo aqui, ó? Parte real continua a mesma coisa. Parte imaginária modifica pelo oposto, mais 2i. Aqui, ó, Z barra. Parte real continua a mesma coisa. Parte imaginária fica oposto. Como é igual a zero, né? O oposto de zero não tem. Então, deixa aqui só a parte real igual o que já estava. Quem é o conjugado desse outro aqui, ó? Desse outro exemplo? Parte real não tem, então não tem como repetir, mas a parte imaginária vai ficar oposta ao que está. Então, observem que não é difícil, é bem simples a ideia de conjugado. Trabalhando no plano de Argand de Gauss, o que a gente tem do conjugado? Olha, o número complexo vocês já sabem que é o A mais BI. Na aula passada eu coloquei um pouquinho, mas aqui eu vou explicar mais claramente. Aqui, ó, esse número complexo, ele dá um par ordenado no plano de Argand de Gauss. Parte real é o primeiro, a primeira entrada, e a parte imaginária é a segunda entrada. Então, par ordenado AB. Então, aqui, ó, é o número complexo Z, ó, tá? Parte real é o eixo aqui, ó, o eixo real. E aqui, parte imaginária é o eixo imaginário, tá? Se eu quero olhar o conjugado desse número complexo é igual a menos BI. Observe que a parte real não foi alterada. O que modificou foi a parte imaginária, que era B, e agora ficou menos B. Então, esse aqui, ó, é a representação geométrica do conjugado no plano de Argand de Gauss. O que quer dizer isso, gente? Um número complexo, ele é simétrico ao seu conjugado com relação ao eixo real. Simétrico ao conjugado com relação ao eixo real. Então, essa é a representação geométrica também bem simples, tá? Não tem muito o que ser trabalhado de difícil aí, não. A interpretação é bem simples. Para continuar ainda o assunto de conjugado, a gente vai ver algumas propriedades. Algumas eu vou exemplificar, outras eu só vou estar mencionando, falando para vocês, né? O que é a propriedade. Então, vamos lá para a primeira propriedade, ó. Coloca aqui de vermelho. Primeira propriedade. A primeira propriedade diz que para todo número pertencente ao complexo, o número complexo é igual ao seu conjugado se somente se esse número complexo pertence aos reais. Nos exemplos anteriores, eu dei até um exemplo. Z igual a menos 1. Quem é o conjugado dele? O conjugado dele continua sendo menos 1. Como eu só tenho a parte real, o conjugado é igual ao próprio número complexo. Então, bem simples de se entender essa primeira propriedade, tá? A segunda propriedade, o que diz? A segunda propriedade diz assim, ó, para todo Z pertencente aos complexos,
O conjugado do conjugado, apesar de não dar para dar olhada direitinho aí, ó, 2 barras, tá, gente? É igual ao próprio número z. Exemplo disso, ó. Se você tem aqui, ó, o número 2 mais 5i. Quem é o conjugado dele? Ó, o conjugado dele é 2 menos 5i. Quem é o conjugado do conjugado? 2 mais 5i. Ou seja, nós temos que o número complexo é igual ao conjugado do conjugado. E vice-versa, né? Lá está ao contrário, mas é uma equação à igualdade em ambos os lados. Terceira propriedade aí, ó. O que diz a terceira propriedade? Diz que para Z1 e Z2, pertencente aos complexos, se eu tenho uma soma, o conjugado da soma é igual à soma dos conjugados. Por exemplo, se eu tenho Z1 igual a 5 mais i, quem é o conjugado dele? O conjugado dele é igual a 5 menos i. Se eu tenho Z2 igual a menos 4 mais menos 3i, quem é o conjugado dele? O conjugado dele é menos 4 mais 3i. Ok? Se eu faço essa soma, Z1 mais Z2, o que vai ter? Ó? Parte real com parte real, vai ficar mais 1, parte imaginária com parte imaginária, menos 2i. E eu faço o conjugado, Z1 mais Z2, conjugado disso, continua a parte real sendo 1 positivo, e aqui o menos 2i vai ficar mais 2i. Isso aqui é a mesma coisa de eu pegar os conjugados e somar. Então, se eu faço Z1 mais Z2 barra, o que eu tenho aqui? Ó? 5 menos 4, eu faço a soma, dá 1. Menos 1 mais 3i vai dar mais 2i. Ou seja, o que quer dizer a propriedade? Quer dizer que a soma, o conjugado da soma é igual à soma dos conjugados. Observem que vai dar a mesma coisa mesmo. Isso é válido também para o produto e, consequentemente, né, para a potência. A potência de um conjugado, tá, é o conjugado das potências. Tá? Então, essa quarta e essa 5 eu não vou mostrar para vocês com exemplos, mas fica aí para vocês estarem fazendo. O sexto exemplo, ó. O sexto exemplo aqui diz que para Z pertencente aos complexos, Z mais Z barra é igual a 2Z. Então, se você tem aqui um número complexo, 2 menos 5i, seu conjugado, você tem 2 mais 5i. Se você soma isso, Z mais Z barra, o que acontece? Ó, 2 mais 2, 4, menos 5 mais 5, 0. Ou seja, a soma dos do número complexo mais o seu conjugado é exatamente igual a 4, nesse caso aqui. Mas isso, propriamente dito, é o quê? Ó? Se você pegar 2 vezes a parte real do número complexo. É a mesma coisa. Ó. Então, se você pegasse 2 vezes na parte real, você também ia encontrar o mesmo resultado da soma de um número com o seu conjugado, número complexo com o seu conjugado. A sétima também eu só vou iniciar, mas fica a critério de vocês estarem mostrando com exemplos, tá? É bem simples, gente. Para todo Z pertencente aos complexos, Z menos o seu conjugado é igual a 2 vezes a parte imaginária de Z vezes a unidade imaginária aí. Então, essa foi a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem não está ainda acompanhando o canal, se inscreve. Quem gostou da aula, deixa uma curtida. Espero que todos estejam bem.